Esse é o tema da nossa mensagem. O anúncio do nascimento do primogênito de Maria. Em primeiro lugar, a natureza celestial na comunicação do nascimento do primogênito de Maria. Esse que veio nos salvar foi comunicado especialmente a Maria por um anjo, diz o versículo 26, no sexto mês, no período de sexto mês, se referindo a Isabel, que estava grávida de João, quando ela completou sexto mês, esse anjo, Gabriel, que tinha visitado o pai de João Batista, agora foi visitar Maria. Foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus. Gabriel significa homem de Deus. É o significado de Gabriel. E esse homem de Deus foi enviado pelo próprio Deus, da parte de Deus, para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E ele foi procurar uma virgem, diz o versículo 27, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi. Ela era casada, mas não tinha ainda consumido o casamento por relações sexuais. Então, esse anjo foi visitar essa virgem, chamada Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Deus se revela de maneira comum a todos os homens através da criação. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus está se revelando o seu poder, a sua sabedoria, né? a sua graça através das coisas criadas. Essa é a revelação comum, revelação natural, revelação que alcança os homens onde quer que eles estejam. Nesse tipo de revelação, podemos conhecer os atributos de Deus, a onipotência, a onisciência, a sabedoria de Deus através das coisas criadas. Mas, e pela lei escrita, que é outro meio de revelação, a lei escrita no coração, Paulo fala que os homens que não conhecem a Deus agem como de acordo com a lei, porque a lei está escrita nos seus corações, né? E também Deus se revela através da consciência. Então, essa é a primeira maneira de Deus se revelar aos homens, a todos os homens. Mas Deus também se revela de maneira especial, de maneira salvadora, aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. E aqui nós estamos vendo Deus se revelando de maneira especial a Maria através de um anjo. Então, Deus, de maneira especial, vai se revelar a todo crente em um momento da sua vida para que ele conheça a graça que veio através de Jesus. Paulo, falando sobre isso, diz: Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, no caso de Maria, foi o anjo, no nosso caso, o Espírito Santo. Deus usa instrumentos para comunicar sua revelação especial. Quem foi o instrumento usado para revelar a Maria o Salvador? O anjo. Então, Deus usou um anjo. E Deus, o próprio Deus, no caminho de Damasco, apareceu a Saulo para lhe comunicar a graça. Contudo, Deus tem usado também homens e mulheres para comunicar a salvação. Por isso, o Senhor disse: ide pelo mundo, pregar o evangelho a
toda a criatura, né? Então Deus tem se revelado através de instrumentos. Hoje, em especial, Deus usa a sua palavra e o seu Espírito. Deus hoje está se revelando através da sua palavra escrita e do seu Espírito Santo. Então, quem quer receber uma revelação precisa ler as Escrituras. É interessante que no nosso mundo há uma busca por extraterrestres. Há um investimento grande na ciência em busca nos planetas mais distantes. Eles estão em busca de vida. Pois bem, aqui no texto que nós acabamos de ler, aparece um extraterrestre. Alguém que não é da Terra, que é um anjo. E a gente conhece anjo, conhece arcanjo, conhece querubim, conhece serafim. Sim, existem esses extraterrestres que são os seres angelicais e que os cientistas não vão conhecer através dos equipamentos humanos, mas só se Deus se revelar, só se Deus se mostrar. Então, esses extraterrestres são os anjos que se manifestam em toda a Bíblia e, às vezes, de maneira muito particular a certos indivíduos. Lá no próprio Éden, Deus colocou querubins para cuidar da árvore, para que o homem não tivesse acesso. Jacó foi um dos homens que mais teve a visitação de anjos. Quando ele fugia para Harã, ele viu aquela escada, anjos subindo e descendo aquela escada, e quando ele retorna para a sua terra, ele vê um acampamento de anjos que estava ali protegendo, né? Então a gente vê essa manifestação de anjos muitas vezes na Bíblia. Nós vemos também um anjo que libertou Pedro da prisão. Eles podem, os anjos, aparecer até como homens ou ter uma aparência angelical. No caso de Abraão, por exemplo, apareceram, diz assim, 3 homens, mas era na verdade Deus nessa figura humana e 2 anjos apareceram ali, né? Então, ora eles podem aparecer brilhosos, né? Voando, como aparece aos pastores que observam aquele milagre angelical ali. Os mensageiros enviados por Deus estão neste mundo comunicando a boa notícia do céu, que deve ser recebida com muita alegria. Esses anjos que estão comunicando a palavra somos nós, os mensageiros, porque a palavra anjo significa mensageiro. Então, quando você está proclamando, anunciando o evangelho, você é o anjo de Deus para anunciar as boas novas para as pessoas. A graça concedida a nós, que ouvimos as boas novas dos céus, é a bênção mais generosa da parte do Senhor. Não tem presente maior, não tem mensagem maior do que ter ouvido através do instrumento de Deus a graça de Deus. O Evangelho é a prova de que Deus deseja nosso bem-estar. Se aceitarmos a boa notícia do céu, vamos ter uma posição superior à de Adão e um paraíso isento de tentações e sofrimentos. Deus quer o nosso bem. O Evangelho é a prova disso. E se nós abraçarmos o Evangelho, nós teremos uma posição mais elevada do que Adão. Porque Adão foi criado no estado de teste. Ele podia cair do estado de inocência e caiu, mas quando Jesus nos restaurar, nós não cairemos mais. E nós vamos para um novo céu e uma nova terra, e lá Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá dor, nem sofrimento. Apesar da mensagem salvadora ser comunicada de maneira indiscriminadamente, somente aos eleitos de Deus será concedido o entendimento salvador da mensagem. Ide pelo mundo, pregar o evangelho a
toda a criatura.